Olá, queridos! Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 6, que é o primeiro dos 7 salmos chamados de Salmos de Penitência, que são cânticos nos quais os escritores sabiam que estavam sendo disciplinados pelo Senhor. O título desse salmo é Ao Mestre de Canto com Instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. As palavras neginote e seminite, que aparecem nos títulos de algumas versões, são de significado incerto. Alguns definem neginote como instrumentos de cordas e seminite como oitava, que é um termo usado entre os músicos. Neste salmo, Davi registra os estágios de uma experiência difícil quando ele passou pela fé da tribulação para o triunfo. Ele começa o salmo com um apelo agonizante para que Deus alivie a sua mão disciplinadora da sua vida. Nós não sabemos qual foi o contexto desse cântico, mas por causa de algum pecado, Davi sentiu que estava sendo repreendido ou disciplinado pelo Senhor. E aqui cabe uma observação. Pode ser que em alguns momentos nós acreditemos que estamos sendo castigados por Deus, quando na verdade estamos sofrendo por problemas causados por nós mesmos. Mas também há momentos em que de fato nós estamos sendo corrigidos pelo nosso Pai Celestial por algum pecado cometido, como era o caso de Davi neste salmo. Um detalhe a ser observado também é que a disciplina não é um castigo imposto por um juiz irado, mas sim a instrução dada por um pai amoroso que quer ver os seus filhos amadurecerem. Às vezes, Deus nos disciplina a fim de tratar de nossa desobediência, mas em outras ocasiões, Ele nos disciplina com o objetivo de nos preparar para o que nos espera no futuro. É como o treinamento de um atleta para a corrida em uma Olimpíada. O autor da carta aos Hebreus escreveu o seguinte: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Este versículo deixa claro que o castigo ou a disciplina, em alguns casos, é uma evidência de que nós somos filhos de Deus e estamos sendo disciplinados por Ele para o nosso bem. Como consequência do pecado, Davi enfrentava fraqueza física, dor e uma perturbação que atingia sua alma. Essas provações do corpo e da alma aumentaram com o sentimento que Davi tinha de que Deus estava irado com ele. Então ele pergunta ao Senhor: mas tu, Senhor, até quando? Mesmo sentindo que estava sob a disciplina de Deus, Davi sabia que podia apelar para a misericórdia divina. Ele sente como se Deus tivesse dado as costas para ele e o abandonado. A expressão volta-te, Senhor, mostra que Davi se sentia distante de Deus. Quando sentimos que Deus está perto de nós, sentimos que podemos enfrentar qualquer coisa. Mas quando sentimos que Ele está distante, sentimos-nos fracos, mesmo que seja diante de uma pequena provação. Em sua agonia, Davi implora por libertação, tomando como base a misericórdia de Deus e não a sua justiça própria. Davi sabia que o castigo do Senhor era justo, mas também sabia que Deus é rico em misericórdia. A declaração de Davi no versículo 5 não pode ser tomada como evidência de que não há vida além desta vida. Como nós já vimos nas reflexões do livro de Jó, o Antigo Testamento tem uma compreensão obscura da vida após a morte. Às vezes mostra uma confiança clara e outras vezes tem a incerteza que Davi mostra neste salmo. Mas Jesus nos permitiu saber mais sobre o céu e o inferno do que qualquer outra pessoa poderia. Ele pôde fazer isso porque tinha conhecimento em primeira mão do mundo além. Nos versículos 6 e 7, vemos que a mão disciplinadora de Deus pesava sobre Davi. Sua vida parecia não passar de lágrimas e miséria. Enquanto nos salmos anteriores o Senhor deu sono e paz a Davi, neste caso vemos o rei com insônia por causa dos seus temores e da sua dor.
Ele está exausto de tanto gemer e de se virar de um lado para o outro, além de passar um longo período de tempo chorando. Para descrever a cena, ele usa um bom exemplo de exagero poético, dizendo que todas as noites faz nadar o seu leito, deixando-o afogado em lágrimas. O sofrimento de Davi tomou o lugar do seu sono, que é um elemento muito importante para o restabelecimento do corpo, de modo que a falta de sono só piora a situação de Davi. Seus olhos já estão baços, muito cansados, e Davi está muito abatido. A presença dos seus inimigos o deixou deprimido e desanimado. Mas quando chegamos no versículo 8, nós vemos que, de repente, Davi passa do sofrimento para a alegria e faz uma declaração confiante: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não importa se essa mudança ocorre mais tarde ou imediatamente depois da oração de Davi. O fato é que ele sente a cura em seu corpo e a paz em sua mente e em seu coração. Deus tinha visto as lágrimas e os lamentos do salmista. Preste atenção, o choro tem voz diante de Deus. Não é que Deus se impressione com as demonstrações emocionais, mas um coração quebrantado realmente impressiona o Senhor. Davi não teve medo de clamar e Deus honrou a voz do seu choro. É reconfortante acreditar que nossas lágrimas são compreendidas mesmo quando as palavras falham. Spurgeon dizia que é bom pensar nas lágrimas como orações líquidas. Davi sabia que quando Deus ouvisse e respondesse à sua oração, isso seria um problema para o seu inimigo. E de fato ele viu que a sua agonia e seus problemas temporários deram lugar a uma agonia e problemas permanentes para os seus inimigos. Eles haviam dito que o rei estava perdido, mas essa previsão frustrada os deixou envergonhados e derrotados. E ao final, a experiência amarga de Davi foi para glorificar o nome do Senhor e para testemunhar a todos que aquele que confia no Senhor jamais tem a sua esperança frustrada. Alcança o perdão de Deus e a vitória sobre os seus inimigos. E no salmo de amanhã, nós vamos ver Davi em uma situação muito difícil. Ele foi caluniado por um homem chamado Cushi. E não foi nada fácil para Davi provar sua integridade. Você confere esse episódio tocante na vida do rei amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.